notificação em síntese é o ato pela qual uma parte deseja declarar algo juridicamente relevante à outra parte com quem mantém uma relação jurídica. Normalmente, a notificação se trata de uma obrigação de fazer, onde a parte declarante informa um prazo ao outro polo da relação sob pena de alguma sanção. A notificação se encontra no artigo 726 do CPC, onde diz o seguinte: quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade ao outrem sobre algum assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para lhe dar ciências do seu propósito. Já a interpelação, assim como a notificação, também presta a declarar algo juridicamente relevante ao outro polo da relação jurídica. Porém, busca se constituir a parte interpelada, ou seja, já houve inadimplemento obrigacional. Assim, tem uma ciência objetivando a ação do interpelado. Já a interpelação se encontra no artigo 727 do CPC, em que dispõe o seguinte: também poderá um interessado interpelado o requerido, no caso, no artigo 726, para que faça ou deixe. Com a notificação, pretende-se informar outra pessoa acerca de seu propósito. Temos vários exemplos presentes da Lei de Locações de Imóveis Urbanos, dos quais cito o artigo 27, que prevê a notificação para que o locatário exerça seu direito de preferência em caso de venda do imóvel. A interpelação destina-se a exigir que o destinatário faça ou deixe de fazer algo. O Código Civil traz expressa previsão da interpelação judicial, artigo 525, nos casos de venda com reserva de domínio, visando a constituir em mora o comprador. O tema do grupo, o tema proposto para explicação pelo grupo é notificação e interpelação. Eu tenho certeza que o colega que anteriormente explicou sobre o conceito de notificação e interpelação citou a discussão doutrinária sobre a diferenciação, se há essa diferença entre notificação e interpelação. O próprio conceito inicial básico seria que é uma expressão de vontades que pode ser realizada de maneira extrajudicial ou judicial. Aqui, já que eu falarei sobre quais são os princípios do CPC que podem ser correlacionados com o tema então proposto, o princípio do acesso à justiça. Então, a própria possibilidade da notificação e da interpelação já tem um vínculo direto e explícito com o princípio do acesso à justiça. E há também, por exemplo, quando é deferida a petição e o notificado é comunicado, ele pode sim exercer o seu direito, né, de contradizer aquela notificação. Dá um exemplo: o sujeito é notificado que está com parcelas em atraso do seu imóvel, da sua casa, do seu bem, qualquer que seja. E aí ele está entrando em mora, correndo o risco de perder aquele bem por busca e apreensão. Então, esse sujeito poderá contranotificar, né, essa notificação através do mesmo órgão em que ele foi notificado, fundamentando que aquela notificação anterior não é válida, não é aceita. Então, é perceptível aqui a existência do princípio do acesso à justiça, como já foi explicado, né? O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Segundo Marinoni, Aranharte e Mitidiero, entendem que os protestos, notificações e interpelações são instrumentos de comunicação da vontade, podendo fazer-se judicialmente ou não. Normalmente, essas medidas ostentam, claro, o caráter de jurisdição voluntária, em que o judiciário é utilizado apenas como veículo para a manifestação da intenção do requerente. Partindo aqui para os institutos, tem-se que a notificação, em síntese, é um ato pela qual uma parte deseja declarar algo judicialmente relevante a outra parte, com quem mantém uma relação jurídica. Normalmente aqui estamos diante de uma obrigação de fazer,
onde outra parte declarante informa o prazo ao outro polo da relação sobre pena de alguma sanção. Já a interpelação, assim como a notificação, também se presta a declarar algo juridicamente relevante ao outro polo da relação jurídica, porém a que busca se constituir a parte interpelada em mora, ou se já houver inadimplemento obrigacional. Assim, tem-se que é uma ciência objetivando a ação do interpelado. Em linhas gerais, o instituto da notificação está previsto no artigo 726. Já o instituto da interpelação está previsto no artigo 727, ambos do CPC. A notificação e interpelação ganham novas finalidades, podendo ser utilizada também para conhecimento geral. Tem por objetivo a interpelação acerca da obrigação de fazer ou não fazer, e ainda foi viabilizado o contraditório em alguns casos, visando prevenir litígios, tratando-se de novidades. Vale examinar a jurisprudência a seguir. Boa noite, meu nome é Marcos Jatobá e eu vou falar um pouco sobre modelos de peças de notificação judicial e interpelação judicial e quais são os recursos cabíveis. Notificação judicial. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara civil da comarca de Feira de Santana. Meu nome vem como fundamento no artigo 873 do Código de Processo Civil requerer a notificação de nome, qualificação, residência para constituí-la em mora, tendo em vista os motivos que passa a expor. Primeiro, o suplicante em tal contratou com requerimento a compra e venda do imóvel situado na rua tal, pelo preço tal a ser pago em tal prestações mensais consecutivas. No entanto, apesar da obrigação assumida pelo suplicado, acha-se o mesmo em atraso com o pagamento de tantas prestações. Em casos tais, de venda de imóveis de prestação, a prestação é de ser notificado o comprador, como já entendeu o COLEM do Tribunal de Justiça aqui um exemplo pelo Distrito Federal, da promessa de compra e venda de imóveis à prestação, não há mora enquanto não notificado o devedor. Desembargador, aí um exemplo, Raimundo Ferreira Macedo. Assim, requer a notificação do promissário comprador para pagar as prestações vencidas no prazo de 30 dias, sob pena de, não fazendo, ficar constituído em hora e, consequentemente, rescindido o contrato com as combinações legais. Outro sim, pede que, cumpridas as formalidades processuais, sejam-lhe entregues os autos independentemente de traslado, termos em que e deferimento, data e assinatura do advogado. E agora um exemplo de modelo de peça de interpelação judicial. Vai por os dados do requerente e vamos para a interpelação. Nos termos do artigo 867 do Código de Processo Civil, o requerido tal para, no prazo de tantos dias, cumprir as obrigações que assumiu pelo contrato firmado com o suplicante em tal data, ou das razões determinadas de sua recusa, sob pena de, não fazendo, ficar constituído em mora com as combinações legais. Diz o artigo 867 do Código de Processo Civil. Todo aquele que deseja prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito. Pelo exposto, requer a intimação do requerido nos termos apresentados, após cumpridas as formalidades legais e sejam desenvolvidos os autos, termos que pede deferimento, local, data e ano, e nome e assinatura do advogado. A legitimidade é uma condição de ação que consiste na titularidade ativa ou passiva do direito subjetivo. A legitimidade ativa é para figurar como autor da ação e a legitimidade passiva é para figurar como réu da ação. A competência absoluta entende-se como aquelas partes que não podem ser derrogadas, e caso desrespeitada, o juiz pode conhecer a incompetência do ofício. Inclusive, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Boa noite, me chamo Thaís Oliveira e vou botar uma questão de concurso sobre o assunto interpelação e notificação. Prova
Sesgra Rio, 2018. Petrobras, advogado Júnior. Questão. Um empresário firmou contrato de seguro com a instituição financeira X sem que o ficasse previamente ajustado pelas partes o dia para pagamento de prestação do prêmio, considerando-se a hipótese apresentada de acordo com o Código Civil de 2002. Letra A. Prévia constituição em mora do empresário pela instituição X, será necessária o que será realizado mediante a interpelação judicial ou extrajudicial para que ocorra o desfazimento do contrato. Letra B. Ausência de termo dispensa a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora mediante a interpelação judicial ou extrajudicial para o desfazimento do contrato. Letra C. Mora só se constitui pela interpelação judicial, não havendo prêmio, ajuste para o dia do pagamento de prestação de prêmio. Letra D. Ausência de termo para pagamento de prestação de prêmio acarreta a nulidade do contrato firmado entre o empresário e a instituição X. E letra E. Desfazimento do contrato com a prévia constituição em mora do contratante, na ausência de termo, só ocorre mediante a interpelação extrajudicial. Nesse caso, a resposta certa é a letra A, pois, se o contrato não prevê termo, a interpelação prévia é necessária para a constituição do devedor em mora. Quando o contrato não prevê termo prefixado para o cumprimento da obrigação, a cobrança deste existe interpelação da parte, podendo ser judicial ou extrajudicial.